Muito bem, voltamos ao segundo bloco do programa Trecho Crítico de hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2013. Convidando você, telespectador e internauta, a participar conosco. Ligue para cá, 3214 4714, ou se preferir, mande uma mensagem pelo 9298-2473, ou ainda utilize a nossa ferramenta da internet. Existe um chat na qual você pode compartilhar suas mensagens. Professor Xavier, nós colocamos uma matéria esses dias no canal 38 das condições de uma escola aqui de Porto Velho. O campo de futebol era uma lagoa. A quadra de esportes, as mesas de jogos estavam todas viradas. Aí um aluno foi lá e disse o seguinte: olha, aqui é essa bagunça que vocês estão vendo. E há muita bebida alcoólica, não existe assim um comando central para evitar determinados problemas. Vamos falar de Cacoal. Como é a estrutura física daquelas escolas? Bom, especificamente na escola onde eu trabalho, a Escola Bernardo Guimarães, temos um problema que eu considero de natureza gravíssima, que é a questão da quadra. A quadra da Escola Bernardo Guimarães, em Cacoal, ela funciona precariamente. Por quê? Porque não é uma quadra coberta. É uma quadra em que os alunos estão submetidos a sol, a chuva. Recentemente entreguei nas mãos da senhora secretária de Educação um documento ainda de 2011, quando a direção da escola, na época, reivindicava a recuperação, a reforma daquela quadra. Então, para ter como referência apenas a escola que eu trabalho, não tem quadra, e atendemos naquela escola cerca de 10 bairros de Cacoal. Então, é lamentável quando o governo prega em sua propaganda que tem uma estrutura, uma escola de cara nova. As escolas estão com a mesma cara. A diferença é que o governo prometeu que ia priorizar. Você pega, por exemplo, a escola que foi mostrada na imprensa, que os alunos merendam em balde. Você pega a escola que o governo prometeu que seria a referência do ensino integral de Rondônia, a escola de Porto Velho Anísio Teixeira. Ela não tem nem endereço certo, porque não tem um prédio próprio, porque ela muda de endereço. Veja que tipo de referência que o governo tem. E Cacoal não está muito distante dessa coisa. Eu ressalto mais uma vez, não é pelos profissionais da educação pública, é pela estrutura governamental. Inclusive, é importante citar que o SAERO, o Sistema Estadual de Avaliação da Educação, ele é muito estranho, ele é muito esquisito. Eu considero uma coisa, inclusive, absurda. Por quê? Porque nenhum profissional da educação de Rondônia teve acesso às provas. E esse SAERO, esse sistema de avaliação, deveria, na teoria, avaliar a estrutura, não somente a estrutura pedagógica, a estrutura científica do aproveitamento do aluno, mas também a estrutura da própria escola. Então, nenhum profissional da educação de Rondônia teve acesso às provas do SAERO. Os professores eram terminantemente proibidos de lerem as provas. Isso, inclusive, sob ameaça das pessoas que aplicaram as provas. Aí você pega o órgão que elaborou esse sistema de avaliação. Você avalia as escolas, por exemplo, de Minas Gerais, não tem nenhuma escola pública que esteja entre as 100 melhores, por exemplo, do Enem, né? Então você vê, o governo de Rondônia se recusa a aplicar as avaliações externas do MEC, o Enem, a Prova Brasil e outras formas de avaliação externa, e o governo de Rondônia contrata um sistema próprio que, a meu ver, é muito estranho, porque o MEC publica as provas do Enem, depois de aplicadas. Como é que o professor vai saber onde ele tem que melhorar, que tipo de conteúdo o aluno foi mal, se você tem apenas números? Então, há quem diga que isso era uma coisa encomendada. É preciso realmente que se apure, né? Nesse sentido, eu confesso a você, Gerson, e ao telespectador, eu confio, pessoalmente, muito na instituição Ministério Público.
Tribunal de Contas, eu confio nas instituições. Lamentavelmente, não se pode dizer a mesma coisa do governo nesse momento. Não dá para confiar num governo que abre mão das avaliações externas oficiais brasileiras, que no caso seriam gratuitas para Rondônia, para contratar um outro sistema que eu honestamente não sei quanto custou, mas seguramente custa caro, devido à estrutura que requer. E até o presente momento, isso não foi devidamente esclarecido. E veja que o governo de Rondônia também tem um problema grave, porque vive trocando de secretários. Provavelmente muitos dos problemas enfrentados hoje pela educação de Rondônia ocorrem em função de que a secretária não tem intimidade com a educação. Na verdade, ela pode até dizer que é professora, né? Mas a gente sabe que para gerenciar um órgão tão complexo como a educação de Rondônia, é preciso que seja uma pessoa preparada, né? Na verdade, não vamos nos ater à pessoa da secretária, mas é muito questionável a competência administrativa, profissional, a bagagem que ela teria que ter para gerir uma secretaria que tem o tamanho de um município. São muitos municípios de Rondônia bem menores do que a SEDUC, porque a SEDUC tem mais de 20 mil profissionais. Então, teria que ser realmente uma pessoa competente. No aspecto competência, eu fico muito triste de saber que um governo que prometeu priorizar a educação vai colocando pessoas que nunca foram efetivamente da educação, que não têm uma carreira dentro da educação do Estado. Quando você tem professores efetivos de Rondônia com mestrado, com doutorado, com formação muito sólida e com conhecimento na prática. Se você perguntar para a secretária quais são as escolas que ela conhece, ela só conhece aquelas que a gente denuncia, depois ela vai para lá. A SEDUC, inclusive, faz vista grossa com relação às denúncias que são feitas. Inclusive, recebemos informações de até um caso de estupro numa escola da rede pública estadual, que a SEDUC se limitou a publicar uma notinha desmentindo, mas não mandou apurar, né? E a gente tem informações concretas a respeito dessas coisas. Então, por isso que as coisas não funcionam. Eu tenho me comunicado frequentemente com professores do sul do estado, da Zona da Mata, da região do Guaporé, de todos os setores, né, preocupados com esse debate. E frise-se aqui, tudo o que a SEDUC vem fazendo é com a conivência e é com a omissão do maior sindicato da região norte, que é o Sintero. A SEDUC impôs algumas regras, como é o caso da portaria 446, hoje reformulada através da portaria 603, que impôs a recuperação bimestral, tirando da escola o seu direito de ter autonomia, de discutir aquilo que está previsto na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e na própria legislação estadual, como é o caso da Constituição Estadual, que prevê em seus artigos 186, 187 e 188 como deve funcionar o sistema público de ensino. Então, a SEDUC e o governo de Rondônia vêm desrespeitando a legislação, vem impondo muitas coisas e dizendo que o sistema é democrático, que a gestão é democrática, que o governo é da cooperação. E o Sintero vem assistindo a tudo isso caladinho. É importante que o filiado ao Sintero procure refletir para saber por quê, né? Porque o próprio governador já declarou em tempos recentes que namora o Sintero. Eu considero isso uma declaração grave, tendo em vista que a função sindical é justamente contestar aquelas coisas que devem ser contestadas, sem perder naturalmente o respeito pelo governo, mas cobrando do governo, porque ninguém colocou um laço, uma corda no pescoço do governador para ele ser candidato. Da mesma forma que ninguém colocou um laço no pescoço dele para prometer que ia priorizar a educação, priorizar a saúde, porque se você me promete que vai priorizar a saúde e você tenta administrar o seu hospital particular, isso não me convence que você quer priorizar a saúde, né? Quem quer priorizar a educação não fica alugando prédio para colocar a estrutura da escola modelo da referência. Então, tudo isso tem que ser refletido. E é importante, Gerson,
e é importante também para o telespectador refletir, o governo precisa entender as coisas que a gente coloca como forma de refletir esse governo não está bem. Essa rejeição que a população tem relacionada com o governo está intimamente ligada à questão educacional, à questão da saúde pública, que é muito grave, à questão da segurança pública, né? Porque são diversos os setores que vêm sendo desrespeitados pela instituição governo de Rondônia. Ok. Professor Peixoto, em relação às escolas de Porto Velho, como está a estrutura física e os professores são bem tratados? Olha, eu já transitei por algumas escolas em Porto Velho, já cheguei a trabalhar numa escola do interior, né? E uma das razões que eu transitei foi de forma involuntária, né? Fui devolvido várias vezes, mas não porque era um professor que não dava aula, ou um professor que não queria trabalhar. Eu era devolvido simplesmente porque questionava, tá certo, as contradições que existem dentro das escolas, especialmente as que eu trabalhava aqui em Porto Velho. Certo? Cansado de ver contradição dentro das escolas. O discurso é uma coisa e na prática é outra. Hoje eu trabalho na escola 4 de janeiro, à noite, e de tarde na escola Maria Carmuzina Pinheiro. Não estou em sala de aula, como disse no bloco anterior, porque vítima de assédio moral, estouraram meus nervos e hoje vivo um triângulo amoroso com a senhora Amitril e a senhora Rivotril, e que me impossibilita, digamos assim, trabalhar como eu trabalhava em sala de aula com os alunos. Não, nesses momentos, eu gostava muito de me apoiar nos parâmetros curriculares nacionais, que é um documento criado ainda na época do governo Fernando Henrique, em 1996 ou 97, não me lembro bem exatamente agora, e que, curioso, o governo de Rondônia atual praticamente copiou os parâmetros, criando seus próprios, mas com base em um parâmetro antigo de 1996. Tá certo? Eu já, de conhecimento desse documento, tentava, na minha sala de aula, colocá-lo em prática na forma de avaliar, na forma de abordar alunos, e isso criava problema com colegas e com a direção. Tá certo? Tem colegas, infelizmente, que já perto da aposentadoria têm uma dificuldade enorme de abraçar um novo. Novo no sentido de aprender práticas novas, de melhorar sua atuação como profissional em sala de aula. E como tem dificuldade, se apega à forma tradicional de ensinar, com todo o respeito que eu tenho aos colegas. Eu não condeno nenhum que costuma ser tradicional na maneira de ser, não condeno, eu respeito. Mas o problema é que alguns deles, que são apegados a essa forma tradicional, não me respeitam. Ou não respeitam figuras como o professor Xavier, que tentam, digamos assim, contestar o sistema. E quando contesta, tá certo, aparece alguma coisa dentro da escola que faz com que o profissional saia. E a SEDUC apoia. A SEDUC não protege. Tá certo? Quando eu falei em bloco anterior que existe assédio moral, tá certo? Eu estou dizendo porque a própria SEDUC não respeita a legislação criada no governo Cassol. Por incrível que pareça, o Sintero propagandeou que o governo mais negro da história de Rondônia foi o Ivo Cassol. Concordo de certa maneira. Mas é interessante observar, eu descobri nas minhas pesquisas que um deputado criou uma proposta de combate ao assédio moral e o governador Ivo Cassol aprovou. Foi aprovado na Assembleia e foi sancionado pelo senhor governador Ivo Cassol. Parece um paradoxo, né? Mas na prática, a SEDUC não respeita, intimida profissional e os que estão em cargos dentro da escola também dificulta, tornando a vida do profissional, principalmente aqueles que tentam questionar, que tentam intervir, tá certo? Tornar a vida desse profissional fácil. Por que o Sintero não confronta a Isabel? Tem medo? Rabo preso? O que é? Não se trata de medo. Na minha opinião, se o Sintero confrontar a Isabel, ele perde. Ele perde espaço. Tá certo? Ele perde, pelo menos, a paz que não teve durante o governo Cassol. Para ele, se o governo é o seguinte, é aquele lema, se ele não pode me ajudar, que não me atrapalhe. Tá certo? Então, o papel do governo Confúcio é não atrapalhar o Sintero. Não atrapalhando, para eles é ótimo.
tá certo? Sem falar que tem muita gente do Sintero, tá certo? Parentes que estão dentro do governo, né? Bom, que se diga o Sintero, é bom esclarecer, o Sintero é o sindicato que congrega todos os professores, o sindicato é dos professores, mas estamos falando aqui da direção, do seu presidente e seus diretores, que parecem que evitam o confronto com a atual secretária de Estado de Educação. Uma matéria, professor Peixoto, professor Xavier, que o senador Ivo Cassol enviou esses dias, via assessoria de imprensa do Senado da República, ele condenando algumas práticas na educação rondoniense, falando inclusive da falta de resistência por parte do sindicato. O Sintero, como o senhor mesmo acabou de dizer, encaminhou a nota à imprensa, rebatendo o senador Cassol e dizendo que no período em que ele foi governador, foi o período mais negro da educação. Sinceramente, a minha opinião, o período mais negro da educação foi quando o governador Bianco esteve à frente do mandato e mandou 10 mil pais de família para a rua. Não defendendo o Cassol, claro. também que... Primeiro, eu não entendo quando o Sintero diz que alguma coisa foi negra. Eu queria, sinceramente, saber qual é a intenção de se usar a expressão dizer que foi negro, que foi negra alguma coisa. Pessoalmente, me preocupa que um sindicato que congrega, que agrega os trabalhadores da educação, dizer que um governo ou que um mandato foi negro, né? Porque isso macula a imagem da comunidade negra brasileira e isso não pode partir de um sindicato que atua na educação. Outra coisa que é importante esclarecer é que o atual senador Ivo Cassol e a atual diretoria do Sintero, eles têm uma briga pessoal. Isso não quer dizer que estejamos envolvidos todos nós. Particularmente, eu discordo de praticamente todos os atos do senador Ivo Cassol como governador de Rondônia. Não o vejo como uma pessoa pública que deveria contestar o governo Confúcio. Mas em termos de passividade, o atual governo é complicadíssimo. É muito importante ressaltar que o Sintero deveria, né, quando o governador de Rondônia diz que está de namoro com o Sintero deve se posicionar sobre isso. Quando o senador questiona o Sintero e questiona a diretoria do Sintero, também deve ter suas razões. Apenas para lembrar a população de Rondônia, vamos pegar aqui desde o período que Rondônia passou a eleger diretamente governadores. Jerônimo Santana, depois Oswaldo Piana, Valdir Raupp, José Bianco, Ivo Cassol, todos esses governantes foram contestados e questionados pelo Sintero, pela diretoria do Sintero. E se você observar quem são os atuais diretores do Sintero, a maioria deles estão lá na diretoria do Sintero desde o governo de Jerônimo Santana. Tem muitos professores que são da diretoria do Sintero que já não sabem mais nem preparar uma aula, porque eles viraram sindicalistas profissionais. Então, eles falam em nome da democracia, mas uma diretoria que se estabelece, que se perpetua por quase 30 anos, não pode falar em democracia. Eles apenas trocam de cargos. E eles ficam magoados quando a gente diz isso. Eu tenho amizade pessoal com diversos diretores do Sintero, mas não posso concordar com a ditadura que se instalou dentro do Sintero, porque a diretoria do Sintero, sempre nas ocasiões que tem eleições, eles gastam muito dinheiro para não permitir que outras pessoas administrem o sindicato. Então, essa questão dos questionamentos, de dizer que foi um período negro, eu quero aqui repudiar qualquer declaração de qualquer pessoa ou instituição, no sentido de dizer que tal ato, ou tal governo, ou tal atitude, ou tal pessoa viveu um período negro. É importante que se respeite a comunidade brasileira negra, é importante respeitar a ancestralidade das pessoas. E, sobretudo, o Sindicato da Educação deveria respeitar a si mesmo enquanto diretoria, se não tem respeito pelas causas sindicais. Apenas para citar uma coisa que o Sintero deveria questionar e correr atrás, a Lei 680, o Plano de Cargos da Educação, até hoje não vem sendo cumprida pelo governo. São milhares de servidores que ainda não receberam aquilo que é de direito, e a gente não vê o sindicato se manifestando.
E o pessoal da diretoria do Sintero, eles só falam que o Sintero somos todos nós quando eles precisam reunir os filiados, porque já não há mais quase nenhuma credibilidade do filiado em relação aos dirigentes. Essa é uma verdade. Tem muitos dirigentes que estão acomodados em cargos, em sinecuras, vamos chamar assim, do governo de Rondônia, exatamente como forma de cooptar. Teve até um secretário de Estado, né? Sim. O sindicalismo pregado por alguns dirigentes do Sintero é uma coisa muito arcaica, é uma coisa muito, eu diria que em determinadas ocasiões, é uma coisa até mesquinha, porque é importante que você abra o maior sindicato da região para o debate. O sindicato não pode permitir que o governo declare que está de namoro com É um absurdo, o né, sindicato. professor? Isso é um absurdo. Eu vou chamar o intervalo, aí na volta a gente vai concluir a entrevista e passar em linhas gerais já sobre a educação e o futuro, né, dessa educação. O que precisa ser feito para melhorar a relação gestor-professor, a relação do aluno com o professor, melhorar as escolas, porque parece que dinheiro não falta, né? Bom, vamos chamar o intervalo comercial, convidando você a participar ainda conosco. Ligue para cá, 32 14 47 14, ou mande uma mensagem pelo celular 9298 2473. Já voltamos.